Você costuma ter vários problemas de foco na sua rotina. Muitas vezes você tem uma tarefa para fazer e conforme você vai começando e realizando ela, você vai se distraindo com várias coisas e acaba por não terminar essa tarefa. Aqui nesse vídeo eu vou explicar para vocês várias coisas e vários insights que me ajudaram a melhorar o foco na minha rotina e fazer as tarefas que eu tinha de terminar. Dificilmente as pessoas conseguem realizar as tarefas com 100% de foco. Isso ocorre porque muitas vezes a gente vai caindo em distrações e várias outras coisas que vão impedindo a gente de terminar isso. Recentemente eu fiz a leitura desse livro aqui, Hiperfoco, do Chris Bailey, e peguei vários insights desse livro sobre foco, para você realmente focar nas tarefas que você tem que fazer. E apliquei algumas coisas, alguns insights na minha rotina e tentei conciliar isso com o que eu já tinha de conhecimento e tentei buscar melhores maneiras para você finalmente conseguir focar na sua rotina de uma vez. Afinal, é muito ruim quando você realmente quer fazer algo e aí você fica caindo em várias distrações, quando chega no final do dia você não terminou aquela tarefa. Então vem pro vídeo que eu vou te explicar. A primeira coisa que você tem que entender é que atenção sem intenção é um desperdício. Então você tem que escolher no que você quer focar. Você tem que ter um objetivo bem claro e definido. Então, se você deixar um objetivo muito raso, se você não for bem claro no seu objetivo, é lógico que você vai ficar mais suscetível a isso, porque seu cérebro não vai conseguir interpretar exatamente o que você tem que fazer. Então, quando você fala de manhã, você acorda, você pode acordar motivado, beleza, você, vou estudar hoje, vou estudar. E aí chegou no final do dia, você não fez nada. Então, você tem que ser mais claro nesse estudar. O que você vai fazer? Cara, eu vou estudar vídeo de tal pessoa sobre marketing, de tal horas a tal horas, e vou fazer anotações disso. Cara, olha a diferença que você deu de um mesmo objetivo que você estava tentando atingir, só que pelo fato de você ter sido claro nele, seu cérebro interpretou ele da melhor maneira e você provavelmente conseguiu realizar. Porque uma meta, quando você tem uma meta bem clara, é bem mais fácil de você realizar. Por isso eu recomendo para você algumas coisas que eu fiz na minha rotina que ultimamente tenho melhorado bastante. Eu estava procrastinando muito, até quando eu usava um checklist, uma agenda de tarefas para fazer no dia e na semana no computador. Pode ser que funcione para você. No começo funcionou para mim, mas ao longo do tempo eu não prestava muita atenção. Então, se você é aquela pessoa que possivelmente não vai olhar muito a agenda dentro do seu computador, tenha uma agenda física, tenha um caderninho em que você faz o checklist de todos os hábitos que você quer seguir no seu dia. Tá aqui do lado da câmera agora, eu tenho um caderninho onde eu escrevo 10 hábitos que eu quero começar a cultivar todo dia. Então eu sempre faço um quadradinho e se eu completei esse hábito nesse dia, eu anoto. Conforme eu vou olhando no final do dia, eu vou me sentindo grato se eu conseguir realizar quase todas ou todas as tarefas. Então isso vai me ajudando a completar essas tarefas. Se eu simplesmente tivesse deixado essas tarefas, falar, eu quero fazer isso, e deixar ao além, possivelmente eu não ia completar, porque eu não ia estar lembrando ao longo do dia. Chegar no final do dia eu vou ter que olhar na agenda, e aí eu vou ver se eu fechei ou não fechei. Então o seu cérebro, por incrível que pareça, só por você ter uma agenda, ele vai te tornando a realizar aquelas tarefas. E se eu te falar que quando você está distraído, você também está focado? Acredite se quiser. Existem dois tipos de foco. O foco direcionado e o foco disperso. O foco disperso é aquele foco que na verdade você não está focado, você está perdido ali em outras coisas. Existe um negócio que eu aprendi nesse livro aqui, que eu até lembro, está na página 36. Ele fala sobre a ideia de espaço atencional. Esse quadradinho aqui, eu vou colocar no vídeo para ficar mais fácil para vocês verem a imagem. O que ele fala? A nossa mente é como se ela tivesse uma energia, uma bateria para você focar nas coisas. Então imagine que conforme você vai usando, então você vai focando em várias outras coisas, ela vai consumindo essa bateria, vai consumindo esse espaço atencional, até que chega uma hora que você se lascou, porque isso aí acabou e você não vai ter mais como focar nas coisas. Então é por isso que muitas vezes quando você tenta fazer algo, duas coisas no mesmo horário, você não consegue. Você está fazendo uma tarefa ali, de repente você quer assistir um podcast junto, ou então você quer fazer outra coisa. Você está querendo fazer uma tarefa, estudar enquanto você mexe no celular, enquanto visualiza Reels. Cara, não dá. O seu espaço atencional ele tem um certo espaço e conforme você vai usando tarefas, e essas tarefas vão demandando energia sua, vai chegar uma hora que você vai ficar sem energia e você não vai conseguir realizar a tarefa. Então por isso que você tentar ser multitarefa não vai te ajudar muito. Você tem que aprender o que você vai querer, colocar no seu espaço atencional e focar naquilo.
Outra coisa que você já deve ter cansado de ouvir falar, se você me acompanha no Instagram, inclusive se você não me acompanha, eu te recomendo a me seguir no Instagram, @elpecai. Eu posto diariamente insights das minhas leituras, sobre livros, academia, entre outros, para ajudar você no desenvolvimento pessoal, então dá essa força, o link está aqui na descrição. Eu falo bastante sobre a ideia de ambiente, você modular o seu ambiente de forma a resolver o que tem que ser feito. E é aí que entra o que eu vou te falar agora, que é domine os seus gatilhos. Você já parou para refletir que quando você faz alguma coisa, algum hábito ruim, ou alguma coisa que vai te distrair dali do foco, é por causa que tem algum gatilho que desencadeou aquilo? Então muitas vezes você está aqui no escritório estudando e de repente seu celular, pum, aparece a notificação do Instagram e aí você olha, quando você pensou que não, você foi lá, abriu o celular, está desbloqueado. Cara, esse é o gatilho. A partir do momento que você olhou para o celular e tinha uma notificação, seu cérebro pegou um gatilho para começar um outro hábito, que é um hábito ruim, de pegar o celular enquanto está estudando. Então vai de você controlar os seus hábitos, saiba as suas distrações. Eu recomendo você, eu não faço tanto, mas eu estou acostumando a fazer ultimamente, é uma lista de distrações. Fique prestando atenção quando você se distrai de alguma tarefa que você está fazendo. Você pega o celular, ou de repente você abre uma outra página do Google e vai pesquisando várias outras coisas. Você está vendo um vídeo no YouTube, de repente você vê outra thumb e vai para outro vídeo em vez de ficar estudando. Então saiba quais são todos os seus gatilhos e quais distrações que aparecem enquanto você está fazendo uma tarefa que você quer focar. Assim você pode saber como você pode modular o ambiente para a maneira certa de fazer aquilo. Então se você percebeu que sempre que você está estudando e aparece uma notificação no seu celular, você vai, pega ele e para de estudar, de repente, para você melhorar isso aí e tirar a distração, você tem que tirar o celular de perto de você. Deixa o celular longe, que aí você não vai pegar o celular e parar de estudar só porque veio uma notificação. Entende o que eu estou falando? Tá fazendo sentido para você? Você tem que impedir ao máximo sua mente de desfocar, de cair em distrações. Por isso você definir muito bem e saber quais são as suas distrações vão te ajudar a focar na sua tarefa. Então organize seu ambiente para você fazer as tarefas que você quer. Ultimamente eu estava me perdendo bastante porque eu ficava jogando enquanto eu estava estudando. E eu fui lá e tirei o jogo da área de trabalho. Cara, foi uma simples tarefa que eu percebi que era uma distração. Eu via o jogo aqui na barra de tarefas, eu vou jogar um pouquinho. Aí eu tirei e ultimamente eu tô bem menos. Acho que quase nada eu tô parando de estudar pra jogar. Eu sempre, quando eu terminei todas as tarefas do meu dia, eu me permito jogar, me divertir. Mas enquanto eu estiver estudando, eu não faço mais isso. E uma tática, uma estratégia que eu uso bastante e recomendo para vocês, e você provavelmente já deve ter ouvido falar, é a técnica Pomodoro. O que é essa técnica Pomodoro? Consiste em você estudar em blocos. Esse bloco vai depender muito bem do seu espaço atencional, que eu já mencionei anteriormente. Cada mente, cada pessoa tem uma individualidade nisso. Então muitas vezes você consegue ficar focado por mais tempo do que eu, por exemplo. Para mim, o Pomodoro eu consigo utilizar 35 minutos de estudo e 7 de descanso. Primeiramente, eu nem te expliquei direito o Pomodoro. O que seria isso? Seria basicamente para cada 5 minutos que você estuda, você ter um de descanso. Normalmente ele é feito em 25 e 5, para fechar uma meia hora completa. Então você estuda por 25 minutos e descansa por 5 minutos. E aí volta mais 25 minutos, descansa por 5. É uma maneira de você não ficar tão perdido ali, chegando no final você está exausto de estudar, de fazer uma tarefa e acaba se perdendo. Então é uma maneira de você conseguir ali descansar entre as tarefas. Eu faço 35 minutos de estudo e 7 de descanso. Para você pode não funcionar, às vezes seu espaço atencional é menor e para você 20, 25 minutos de estudo é mais que o suficiente. Só que talvez você consiga focar mais que eu. Então você consegue às vezes estudar 50 minutos para descansar 10. Vai de você. E muito mais importante do que todas essas técnicas, essas coisas de modulação de ambiente, essas coisas, eu acredito que, pelo menos para mim e para você também vai funcionar, cara, você tem que ter interesse. De verdade, se você realmente está afim daquilo, todas essas coisas que eu te trouxe aqui no vídeo vão te ajudar e vão ser bem mais simples de você fazer. Mas não adianta você cumprir todas as outras tarefas se você não tem interesse de estudar aquilo, se você não tem interesse de melhorar aquilo, cara.
Se eu realmente não tivesse disposto a sentar aqui por 1 hora, 2 horas seguidas no computador e ficar estudando, anotação de livro, assistir podcast, pegar insight, montar roteiro de vídeo, se eu realmente não tivesse interesse nisso, cara, não ia ser a facilidade que ia me fazer realizar. Se eu não tivesse interesse, eu basicamente estaria fazendo outra coisa. Então tenha um interesse genuíno no que você quer fazer e nas tarefas que você quer melhorar. Afinal, o desenvolvimento pessoal é algo bom para você. Então tenha interesse nisso. Então eu espero que essas dicas tenham te ajudado a focar na sua rotina, porque eu sei o quanto é gratificante você querer fazer uma tarefa e conseguir focar. Você vê que você chegou no final da tarefa e parou e pensou, cara, eu não caí em distração, eu não pausei, eu não procrastinei igual eu procrastinava antes. Eu finalmente consegui focar naquilo e realizar. Então, pra gente criar um ambiente de reciprocidade aqui, deixa um like, se inscreve no canal, se isso te ajudou de alguma forma. E comenta aqui embaixo o que eu posso trazer para melhorar nos próximos vídeos. E aproveita para me seguir no Instagram, o link está aqui na descrição.